Oi pessoal, meu nome é Patrícia, eu sou professora de ciências e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o estudo da química. Ao contrário do que muita gente acha, a química não está relacionada apenas a um laboratório com vários cientistas fazendo experimentos muito complexos. Até o ato de cozinhar é um ato que tem a ver com a química, que a gente aprende lá na sala de aula. Quando a gente pega vários ingredientes, por exemplo, bate eles, coloca num forno e vira um bolo, nós estamos fazendo várias reações químicas. Quando a gente pega um ovo, coloca na frigideira e frita, a gente consegue perceber que o aspecto do ovo muda. Por quê? Porque as ligações químicas ali, elas foram alteradas, certo? Então, a química não é algo distante do nosso dia a dia. A química faz parte da nossa vida e é fato isso, né? No nosso corpo existem estruturas químicas, o nosso cabelo tem substâncias químicas. E outra coisa, a gente não pode relacionar química só aquilo que é artificial. Os chips têm muita química. O cabelo da professora tem química porque ela descoloriu. Não, os chips têm substâncias químicas artificiais. O meu cabelo, ele foi descolorido, ele não tem a cor natural. Porém, a maçã é um alimento com substâncias químicas naturais. O meu cabelo aqui, ó, pretinho, ele tem substâncias químicas que não foram alteradas por um agente externo. Então, tudo ao nosso redor tem alguma coisa relacionada com a química, isso é fato. E a química, ela vai utilizar de conhecimentos a respeito da matéria. O que é matéria? Matéria é tudo que ocupa um local no espaço e possui massa. Então, por exemplo, né, quando eu mesma, eu subo numa balança, vai aparecer um número ali, aquele número é minha massa. Eu ocupo um local no espaço, onde eu tô sentada aqui, ninguém consegue sentar junto comigo. Consegue sentar no meu colo, consegue sentar do meu lado, mas não vai conseguir ocupar o espaço que eu estou ocupando. Então, eu sou matéria. A matéria é a TV é um exemplo de matéria, o copo é outro exemplo de matéria, a água dentro do copo é outro exemplo de matéria, tudo bem? E a matéria possui propriedades. Duas propriedades eu acabei falando para vocês, que é massa e volume, mas existem outras propriedades também, pontos de fusão, pontos de ebulição, elasticidade. Então, essas propriedades, elas são importantes para a gente conseguir reconhecer como que as reações químicas entre dois ou mais componentes vão acontecer e o que vai ser produzido e se pode ou não ter alguma reação química ali, tudo bem? Então, só para a gente tentar deixar isso um pouco mais simples e um pouco mais claro, vou mexer um pouquinho na câmera aqui. Quando eu digo que nessa panela tem 1 litro de água, eu estou citando uma propriedade química que é ocupar, uma propriedade da matéria, que é ocupar um local no espaço. Então, a água está ocupando um espaço de 1 litro dessa panela. Quando eu digo que uma molécula de água, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, eu estou dizendo para vocês que existem átomos, eles se ligam e formam a matéria água. Quando eu digo que a água, ela ferve a uma temperatura de 100 graus Celsius, eu estou dizendo que a água líquida, ela vai se separar, essas moléculas se separam totalmente, formando aí moléculas no estado gasoso, né? Ou melhor, moléculas que estão tão afastadas que vão provocar o estado gasoso da água, certo? Então, essas propriedades, elas são explicadas pelo estudo da química. Bom, afinal de contas, o que é átomo? Hoje a gente sabe que o átomo é a unidade fundamental da matéria. Quando eu falo de célula, eu falo que a célula é a unidade fundamental da vida. Só que dentro da célula existem elementos químicos
E esses elementos químicos possuem átomo. Então, todo ser vivo tem átomo. Coloquei minha cachorrinha aqui, ó, representando todos os seres vivos. O carro possui átomo? Sim. Vamos pegar um exemplo aí de átomo que esse carro possui. Ferro, tudo bem? Então, o carro possui várias estruturas metálicas que é feito de ferro. O ferro é formado pelo quê? A estrutura ferro é formada pelo quê? Por átomos de ferro. E é claro que o carro tem outras coisas. Tem a borracha, tem o plástico. Todas essas estruturas são formadas por átomos. O lápis possui estruturas atômicas? Sim. A banana possui estruturas atômicas? Sim. Quem veio com a primeira proposta desse nome, dessa denominação, foi um cara, tô corrigindo aqui o meu celular, que tá bambo. Foi um cara chamado Demócrito. Ih, gente. Beleza. Agora sim. O Demócrito, ele veio com a seguinte proposta. E olha só o período, 500 anos antes de Cristo. Tempo pra caramba, né? O Demócrito, ele pensou o seguinte: se eu pegar um pedaço de pão, dividir em vários pedaços menores, pegar o pedaço menor, dividir em vários pedaços menores ainda, pegar os pedaços que ainda são menores ainda e dividir em vários pedacinhos, provavelmente eu vou chegar no menor pedaço possível desse pão, que eu não consigo dividir mais, porque ele é tão pequenininho, que eu já dividi o máximo que eu pude. Essa estrutura que ele não consegue dividir mais, ele chamou de átomo, que significa indivisível, tudo bem? Só que esse conceito de Demócrito ficou no mundo das ideias, porque Demócrito, nesse período, 500 anos antes de Cristo, não conseguia realizar experimentos que tornasse essa ideia uma teoria plausível, uma ideia aceitável no meio científico. Mas ele colaborou em muito, né? Daí, a gente pensa o seguinte: se o átomo é pequeno, tão pequeno, eu não consigo enxergar. Se eu não consigo enxergar, como que eu vou pensar, como que eu vou construir, como que eu vou visualizar o átomo? Eu tenho que construir um modelo atômico. Se eu não consigo tirar uma foto, se eu não tenho a imagem, então eu vou pensar em um modelo atômico. Vários modelos atômicos foram construídos com a proposta de apresentar um melhor modelo que seria um átomo. E esses modelos foram construídos a partir de muita observação e experimento científico. Se não tiver experimento científico, a gente fica só no campo das ideias. E aí não tem fundamento científico, não tem comprovação, tudo bem? O primeiro modelo atômico surgiu de um cientista chamado Dalton. E ele disse, assim como Demócrito, que o átomo era indivisível. E ele era basicamente uma esfera, uma bolinha maciça. Foi exatamente isso que ele disse. Qual o problema desse modelo atômico? Ele não conseguiu explicar como que átomos diferentes conseguem se ligar. Como que o oxigênio se liga ao hidrogênio formando a água? Ele não consegue explicar. Como que eu consigo pegar uma bolinha maciça e ligar a outra bolinha maciça? Elas vão escorregar, elas não vão se agarrar, né? Aí veio um outro cientista. Vamos pensar que o tempo está passando, a tecnologia fica cada vez, melhor, e isso vai colaborar muito para o conhecimento científico, já que as técnicas experimentais ficam cada vez melhores, certo? Nesse segundo modelo que eu estou mostrando para vocês, e que ficou conhecido como modelo do pudim de passas, quem trouxe essa ideia foi Thomson. Thomson foi o primeiro cientista que disse o seguinte: o átomo possui cargas elétricas, e é por isso que átomos conseguem se ligar, porque cargas elétricas opostas se atraem, positivo se atrai com negativo. Então provavelmente é por isso que a molécula de água é construída, por isso que o hidrogênio se liga ao oxigênio, provavelmente tem cargas elétricas contrárias que vão aí
favorecer o ligamento entre esses átomos? Provavelmente por isso. Ele disse que o átomo é uma esfera maciça. Nessa esfera existem cargas elétricas positivas e grudados nessa esfera eu tenho várias cargas elétricas negativas, certo? Bom, mais tarde chegou um cara muito importante chamado Rutherford e ele queria provar, ele queria verificar se o modelo de Thomson realmente era o ideal. Nesse período, eles já conseguiram observar que naturalmente existiam os elementos radioativos, que eram elementos que naturalmente perdem energia. Eles são elementos instáveis e eles querem chegar ao equilíbrio. E para ele chegar ao equilíbrio, ele vai perdendo energia lá no núcleo, tudo bem? Esse elemento radioativo que ele utilizou aqui no experimento é chamado de polônio. Ele colocou o elemento radioativo dentro de uma caixa de chumbo, cercando, vedando. A radiação não extravasava para todos os lados. Ele queria direcionar esse raio radioativo através dessa abertura aqui central. Esse raio atingia uma placa, uma lâmina fininha de ouro, tudo bem? E essa lâmina, a partir que ela era atingida pelo raio, ele percebeu que grande parte do raio passava direto, marcando essa placa aqui do lado de fora, que foi representada em roxo, feito de sulfeto de zinco, deixando uma marca aqui, que é uma outra característica dos elementos radioativos. Eles conseguem tirar foto, eles conseguem imprimir uma imagem. E é exatamente por isso que a gente consegue ver a imagem do osso no raio-x. Ali tem um elemento radioativo, certo? Bom, então ele percebeu o seguinte: o raio passava pela placa de ouro, a maior parte do raio passava pela placa de ouro, e parte desse raio batia na placa de ouro e voltava, tá vendo? Parecia que ele tinha encontrado alguma coisa ali e tinha voltado. Aí ele pensou, ué, como que Thomson estava certo? Se realmente o átomo fosse uma bolinha esférica, o raio não poderia passar assim, em grande quantidade para cá. Se ele fosse uma bolinha maciça, esse raio deveria voltar. E não foi o que aconteceu. A maior parte do raio passou. Então ele pensou, provavelmente o átomo ele tem espaços vazios. Ao redor desses espaços vazios, possui estruturas que estão ali em movimento. E essas estruturas foram chocadas nesses pontos. Olha que curioso. Aí ele chegou nesse modelo aqui, ó. Ele pensou o seguinte: o átomo tem sim um espaço vazio. Ao redor desse espaço vazio existem partículas subatômicas que estão o tempo todo em movimento, certo? Ele chamou esse espaço vazio, que é a área em que as partículas subatômicas estão em movimento, ele chamou de eletrosfera. E essas partículas que estão em movimento são os elétrons. Aqui, essa bolinha aqui maciça, ele chamou de núcleo, tudo bem? Então, na verdade, o átomo, ele não é indivisível, porque ele é formado por partículas subatômicas. Então, eu consigo, no meu imaginário, dividir um átomo em prótons, elétrons e nêutrons. Opa, peraí, professora. Calma, vou mostrar para vocês esse exemplo que é um modelo mais atual, que consegue mostrar pra gente aí o modelo mais aceito no meio científico hoje. No núcleo nós temos prótons e nêutrons. Próton possui carga positiva, nêutron não possui nenhuma carga e ao redor desse núcleo nós temos uma carga negativa, uma partícula subatômica muito menor, certo?
que possui carga negativa e fica aqui sempre em movimento ao redor do núcleo. Parece até um modelo da nossa Via Láctea, né? Parece um modelo aí do nosso sistema solar, onde nós temos o Sol no centro e a Terra e outros planetas se movimentando ao redor aí dessa estrela. E ele inclusive, o Rutherford, inclusive, ele utilizou essa analogia para explicar o modelo atômico. Gente, lembrando, tá? O Rutherford, ele fez o experimento, mas esse modelo, ele ficou conhecido como o modelo de Rutherford-Bohr, porque Bohr foi outro cientista que contribuiu para chegar no modelo que é aceito até hoje, certo? Então, resumidamente, nós temos hoje, o que sabemos hoje? Aqui no núcleo existem partículas positivas, chamadas de próton, partículas sem cargas, chamadas de nêutron. Isso tudo é chamado de núcleo. Ao redor do núcleo existem os elétrons que estão sempre em movimento. Hoje, nós já sabemos que a eletrosfera, que é a região onde os elétrons estão em movimento, ela é organizada em camadas. E a eletrosfera, ela pode ter até 7 camadas. Cada camada recebe uma letra. A primeira camada, K. Segunda, L. Agora é só obedecer a ordem alfabética mesmo, até chegar na camada Q. Hoje a gente também sabe que os elétrons, eles podem pular de uma camada para outra. Quando um elétron, por exemplo, está na camada L e pula para a camada M, para ele conseguir pular, ele tem que absorver muita energia. Ele absorve energia, ele vai para a camada M. Quando ele volta, ele perde essa energia. Quando ele perde energia, ele libera essa energia, como, por exemplo, a energia liberada no formato de luz. Trouxe para vocês aqui o exemplo do vagalume. O que está acontecendo aqui na bundinha, no abdômen do vagalume para ele brilhar? Aqui existem substâncias químicas. Nessas substâncias químicas existem átomos. Nesses átomos existem elétrons. Os elétrons aqui do vagalume estão absorvendo energia de quem? Do vagalume, que está comendo, ok? Esses elétrons absorvem a energia do vagalume e conseguem saltar para camadas mais externas. Quando esse elétron volta para a camada menos energética, para a camada anterior, ele libera luz, que a gente chama de fóton. E essa luz que ele libera, que a gente chama de fóton, é exatamente o brilho da bundinha do vagalume, que curiosamente ele brilha para chamar a atenção aí do sexo oposto. Ele faz essa estratégia para machos e fêmeas se encontrarem e conseguir se reproduzir, garantindo a perpetuação da espécie. Outro exemplo que acontece aí, reação química, com esses pulos dos elétrons para camadas mais energéticas, retorno para a camada menos energética e liberação de luz, são os fogos de artifício. Presta atenção, hein? Quando a gente coloca lá fogo, né? A gente acende lá a pólvora no fogo de artifício, ele vai passar por uma explosão. Essa explosão nada mais é do que o que, pessoal? Energia. O elétron vai pegar essa energia para conseguir pular para a camada mais externa. Quando ele volta para a camada anterior, a gente tem aí as cores, as luzes dos fogos de artifício. Tá, professora, entendi porque essa luz é liberada. Mas por que os fogos de artifício têm cores diferentes? Porque cada fogo de artifício vai ter um elemento químico diferente. Se ele tem elemento químico diferente, nós temos camadas eletrônicas diferentes. E em cada camada eletrônica diferente,
quando há liberação do fóton, ele vai sair num tamanho diferente. E esse tamanho do fóton diferente, que a gente chama de comprimento de onda, vai trazer pra gente a percepção de cores. Caramba, hein? Foi bastante coisa. Eu espero que você... Ah, não, calma, não acabou ainda não. Já ia me despedir de vocês, olha só. Aqui eu trouxe para vocês mais imagens de química do nosso cotidiano, tá? Voltando pra gente tentar pensar na química como algo que tá pertinho da gente, que não é algo distante. Então eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos do ovo fritando, mudando a sua constituição, da gente lavando a mão. Por que é importante lavar a mão? Qual é o efeito químico da mão diante de vírus, fungos e bactérias? Olha, tá vendo? A gente está o tempo todo ali fazendo várias reações químicas até pra gente se proteger. Aqui, ó, uma vela queimando. Aqui tá acontecendo várias reações químicas. E até quando a gente se apaixona, pessoal. Quando a gente se apaixona, o nosso cérebro libera várias reações, libera várias substâncias químicas que são liberadas porque ocorreu reações químicas. Uma das substâncias é a ocitocina, que faz a gente ficar meio abobado, apaixonado. Sabe quando a pessoa manda uma mensagem que o coração desperta? Sabe quando a gente sente o perfume e a gente já lembra da pessoa? Então, o que está acontecendo no nosso cérebro? Várias reações químicas, até o amor é explicado pela química. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo enorme. Até semana que vem. Beijos virtuais e até mais. Tchau!